Responder a pergunta o que é análise de negócios pode parecer simples se eu ler a definição que está no corpo do conhecimento da análise de negócios, mas ela não é tão trivial quando eu começo a falar de um cenário em que a análise de negócios está muito associada ao papel do analista de negócios. Então, esse papel é visto como uma profissão de analista de negócios. E isso foi consolidado muito pela área de tecnologia da informação, nos anos esses de consolidação da sistematização dessa área do conhecimento chamada análise de negócios. Tá? Então, hoje, se tu fores no mercado e procurar o papel ou o cargo analista de negócios, vai ver que provavelmente está ligada à tecnologia da informação. Então, o que eu queria dizer sobre análise de negócios e um termo que eu usei aqui anteriormente chamado área do conhecimento. Para mim, a análise de negócios é uma área do conhecimento que ela tem muito como foco entender as necessidades de um negócio, necessidades de mudança, de evolução, de crescimento, ou seja, necessidades que garantam a sobrevivência e principalmente o melhor atendimento aos clientes, a melhor evolução de seus resultados, certo? Mediante soluções que a gente vai recomendar, que a gente vai estudar, a gente vai analisar. Então aqui começa o ponto, definição de análise de negócios. É uma área do conhecimento que visa compreender as verdadeiras necessidades de um negócio e recomendar soluções que agreguem valor às partes interessadas naquele negócio. Então aqui surgem mais dois elementos, agregar valor e partes interessadas. No começo era uma área muito focada quase que em tirar pedidos. Tirar pedidos no aspecto de, ok, o que você precisa? E geralmente o cliente ou a área de negócios dava uma resposta como uma solução. Eu preciso de um sistema de BI, eu preciso contratar mais 2 pessoas, eu preciso de mais uma unidade de negócio. Tudo isso nós enxergamos como soluções. Mas a pergunta vem, por quê? Por que você quer isso? Por que você precisa disso? Porque eu quero aumentar a minha escalabilidade, eu quero tornar mais eficiente o meu processo. Ok, então aqui eu começo a perceber necessidades de negócio. Mas quando a gente coloca a percepção de valor e das partes interessadas, a gente começa a enxergar o problema de uma forma sistêmica, a gente começa a enxergar o todo, uma visão holística, para ver o seguinte, somente quem está me pedindo uma solução ou me apresentando a necessidade, talvez esteja enxergando parte do todo. Então eu preciso desenvolver uma competência, uma habilidade de ver o todo, para começar a dizer, ok, mas outras partes também precisam ser ouvidas, porque elas serão impactadas por essa solução, elas serão impactadas pelo que vai ser feito, ok? Então nesse ponto eu vou ir mais adiante e dizer, então precisamos entender contexto e mudança. Ou seja, o contexto em que essas partes estão inseridas, a percepção de valor dessas partes em relação a esse contexto e como a gente monta uma estratégia de mudança desse negócio que agregue valor às partes. Então eu falei todo esse discurso inicial para chegar numa definição que é uma leitura minha sobre o que está no corpo do conhecimento da análise de negócios, que seria o seguinte, a análise de negócios é uma área do conhecimento que procura viabilizar a mudança de um determinado contexto de negócios, ok? Mediante a correta identificação das necessidades e recomendação de soluções que agreguem valor às partes interessadas. Vocês veem que fica longa essa definição, porque ela envolve 6 conceitos essenciais que eu pretendo discutir mais em detalhes num próximo vídeo dessa série focada em análise de negócios. Mas eu vou seguir para um outro ponto, assim, ó. Ok, então o praticante da análise de negócios, dessa área do conhecimento, ele vai se tornar um agente de mudanças. Ele deve criar conhecimentos, desenvolver conhecimentos, criar competências, capacidades de influenciar a mudança de um determinado negócio mediante práticas. Então, o corpo do conhecimento da análise de negócios fala em técnicas, práticas, ferramentas, competências, que é isso que a gente começa a enxergar
que falta no mercado. A gente começa a enxergar gestores que deveriam ser os líderes desse processo de mudança com falta de conhecimento dessas ferramentas práticas, técnicas. A gente começa a enxergar outros profissionais do conhecimento, por exemplo, como analistas de negócio, que deveriam estar desenvolvendo competências nesse nível de técnicas, que não estão fazendo isso, estão se limitando a entrevistar, levantar informações, especificar requisitos. Quem associa a análise de negócios somente ao mundo de requisitos, ou não entendeu nada de análise de negócios, ou ainda tem uma visão muito limitada do potencial que todo esse conhecimento pode trazer para o mundo de negócios. Então aqui eu trago um exemplo de profissional do conhecimento que é muito conhecido, que é muito falado no mundo de gestão de pessoas, que é o HRBP, o Human Resources Business Partner. Olha esse termo, Business Partner, parceiro de negócios em gestão de pessoas. Se o cara é parceiro de negócios, ele deveria conhecer e praticar análise de negócios. Minha opinião. Porque senão, que parceiro de negócios é esse que não domina técnicas de análise? Ele vai se tornar um tirador de pedidos e vai fazer um plano de execução e talvez ele se torne um gerente de projetos executando a iniciativa que foi identificada como importante para o negócio. Mas ele tem que saber fazer crítica, ele tem que ter recursos, habilidades, conhecimentos, como eu já falei, que ajude no desenvolvimento do racional das recomendações, no racional da avaliação do que está sendo executado. Então, nesse ponto, só para vocês terem uma ideia, em 2009 eu participei de uma conferência internacional de métodos ágeis em Chicago, a Agile Conference, em 2009, e uma das discussões do nosso grupo de análise de negócios, que era IBA, o Instituto Internacional de Análise de Negócios com a Agile Alliance, que desse trabalho saiu a extensão Ágil do Babok, que eu sou um dos coautores. A gente questionou naquela época assim, será que os times de desenvolvimento, as equipes, os desenvolvedores e outros profissionais associados a equipes de projetos digitais deveriam dominar também essa área do conhecimento chamada análise de negócios? A conclusão que a gente chegou naquela época é que sim, a disseminação do conhecimento de análise de negócios por toda a equipe de desenvolvimento traria subsídios para todos, para um questionamento mais crítico do problema que estava sendo resolvido. Então a gente vê hoje profissionais tipo de user experience, analistas de produto, líderes de produto como product owners. Os líderes de produto são profissionais que, para mim, metade do seu conhecimento e suas práticas deveria ser análise de negócios. Porque a recomendação da solução está ali também. Um líder de produto lidera a estratégia de produto para suportar uma estratégia de negócios. Então, nesse ponto, pensa o potencial de crescimento de um time de resultados disseminando conhecimento. A experiência que eu já tive e venho tendo é quando a gente dissemina o conhecimento de análise de negócios num time de desenvolvimento, um desenvolvedor de software é capaz de perguntar por que isso que eu vou fazer realmente é importante, porque para mim parece que não faz sentido dentro desse contexto que a gente está desenvolvendo essa solução. Em ambientes tradicionais ou mais conservadores, assim que eu enxergo, dito século XX, né? Mas eu acho que não tem século aqui em questão, ambientes mais conservadores, mais hierárquicos, mais comando-controle, onde o questionamento do problema não está nas mãos de quem vai executar a solução, isso não acontecia. E quando a gente começa a ver o time tendo o poder de questionar e um racional, ferramentas para fazer uma análise adequada, eles começam a realmente botar em xeque a estratégia da solução, a estratégia do negócio. E aí vem o ponto final que eu queria falar nesse vídeo aqui. Tá bom, então se eu tiver interesse em aprender mais sobre análise de negócios, a começar a praticar análise de negócios, o que trata? Qual é o corpo do conhecimento, afinal? O que eu preciso estudar, desenvolver?
Então aqui eu diria assim, ó, resumidamente, não vou usar os termos que estão no Babock, mas eu vou tentar resumir da seguinte forma. A primeira coisa é você começar a desenvolver competências e principalmente interesse por análise da estratégia, da iniciativa de mudança, ou seja, análise da estratégia de projeto, análise da estratégia de negócios. Análise da estratégia eu resumiria em entender cenários, cenário atual, onde estamos, cenário desejado, o futuro desejado, entender as abordagens que usaremos para levar do ponto A para o ponto B. Então esse é um ponto que a gente vê que falham em muitas iniciativas, em muitas organizações, porque ou o ponto A, o cenário atual está claro, o sofrimento do cenário atual está claro, as perdas ou os ganhos que não estamos tendo aqui estão claros, mas quando a gente começa a falar de cenário futuro desejado, não aparece. Então esse é um ponto que a gente começa a trazer à tona. Não basta só falar de cenário atual ou cenário futuro, eu preciso entender cenários, eu preciso entender possíveis soluções, e aqui eu dou um exemplo. Graças à análise de negócios, eu que sou um profissional que venho da área de tecnologia, eu comecei a ver como a gente pecava em só olhar a solução tecnológica como o escopo do nosso projeto. E a gente vê que muitos dos fracassos dos projetos se deram pela falta de estratégia de mudança, pela estratégia de como que eu vou impactar o processo, que mudanças precisam ser feitas no processo e que mudanças precisam ser feitas em pessoas, as pessoas que usarão a solução, as pessoas impactadas por tudo isso. Então essa visão sistêmica começa a vir para a mente do estrategista, o analista de negócios, e eu não quero usar o cargo, o praticante da análise de negócios em nível da estratégia. Então, de novo, cenários atual, futuro desejado, abordagens da solução, estratégia para fracionar o problema, aquela frase célebre, pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Isso tem que estar no mindset do praticante de análise de negócios, porque ele vai começar a pensar em como fracionar o problema, como entregar pequenos fragmentos de solução que já agreguem valor e já me deem retorno de investimento o mais rápido possível e mitiguem riscos. Então isso é um discurso da análise de negócios. E por fim, verificar, validar continuamente a efetividade da solução, se isso está dando certo, se realmente o time está entregando corretamente isso. Então esse para mim tem a ver com análise da estratégia, análise da solução, que aqui é onde eu vejo muito foco da análise de negócios hoje, que é o mundo de requisitos, é requisitos da solução. E o pior não é isso, o pior é que muito se discutiu e se brigou sobre o aspecto de o escopo no mundo ágil é variável e não dá, a gente quer projetos de escopo fixo no mundo tradicional. E aí, com a análise da estratégia e com a análise da solução, a gente começa a ver o seguinte: o único escopo fixo que eu consigo enxergar com a visão de análise de negócios é o escopo de negócio. Eu posso fazer a pergunta assim: eu não sei qual é a solução que você vai me entregar em quanto tempo. Eu só sei que em até 2 meses eu preciso que a minha organização já tenha determinada capacidade de entregar esse definido valor aqui, tá? Que a gente está precisando para a nossa estratégia de negócio. Fique livre, tenha um escopo aberto na solução para me prover recursos que aumente a minha capacidade de entregar negócios. Então fica a dica: se você quer fixar algum escopo no seu projeto, fixe no negócio e deixe mais aberto na solução. Por fim, o que eu enxergo também é esse desenvolvimento da estratégia e o principal aqui, a forma como a gente se comunica e colabora e faz a gestão da informação e conhecimento. Isso é alvo da análise de negócios também. Tá? Tu vê que o mundo tradicional foi muito focado em entrevistas e o mundo ágil hoje, dinâmico, adaptativo, exponencial, ele é focado em workshops, em colaboração, em brainstorming. A gente não tem tempo mais, nem
tem disposição para ficar enfrentando o risco de fazer entrevistas individuais, ouvir pessoas como se fossem os sábios donos da verdade absoluta, e depois a gente tem que fazer o grande trabalho hercúleo de ficar compilando todos esses dados e criando a solução que atende a todos os interesses. É impossível agradar a gregos e troianos dessa forma. Coloquem todos no mesmo lugar e cheguem a uma solução sobre escopo de negócio e escopo da solução. Por isso, uma grande competência em praticantes de análise de negócio, que é facilitação, ser orquestrador, ok? Pois bem, diante disso tudo, fica o nosso desafio seguinte, e alguns questionamentos finais, que é: será que tudo isso que a gente está falando é capaz de fortalecer o engajamento da equipe? Essa é uma pergunta que eu faço, e eu puxo aqui, parece que fora de contexto, mas não é fora de contexto. Porque no momento que a gente começa a ensinar aos times a perguntar o porquê dos movimentos que estão sendo feitos, o porquê dos problemas de negócios, o porquê das soluções que estão sendo recomendadas e o porquê da estratégia de execução, a gente dá poder a eles de participar e ser parte dessa transformação. Então a gente dá poder a todos a serem agentes de mudança mesmo, e não meros tiradores de pedido. E a gente tem observado que isso realmente aumenta o moral da equipe e aumenta o engajamento dela diante do propósito maior ou diante da sua identidade e missão de resolver o problema. Esse é o maior desafio que a gente se propõe hoje a resolver com o Lean Business Analysis. Porque na realidade é Lean Agile Business Analysis, porque a gente está tentando, como eu falei antes, eu fui um dos autores da extensão ágil do Babok, então eu participei da sistematização, da tradução desse corpo do conhecimento da agilidade corpo do conhecimento da análise de negócios para agilidade, e hoje eu me questiono o seguinte, não é somente agilidade, é o Lean do século XXI, é essa transformação ágil, esse pensamento ágil e exponencial de organizações exponenciais. Então, Lean Business Analysis se propõe a isso, a fazer tudo isso, a traduzir tudo isso que eu falei agora, nesse conteúdo, agora nesse vídeo, para o gestor, para os profissionais do conhecimento interessados nessa área, que para mim é muito instigante assim, e provocativa e desafiadora, tá? Fica meu convite a se unir a nós, a vocês todos se unirem a nós nesse desafio aqui da Lean Business Analysis, e também a se desenvolverem com esses conhecimentos, habilidades, competências e principalmente estado emocional para lidar com tudo isso, e identidade e missão como agente de mudanças diante desse mundo complexo aí que a gente vive hoje, ok? É isso aí. Obrigado.